Queridos, boa noite. A gente hoje dá mais um passo na nossa série de reflexões a respeito da busca pela felicidade. Essa série que nós estamos trilhando juntos agora no mês de agosto, aqui da nossa comunidade. E eu gostaria de te convidar para ler um texto bem conhecido mesmo, que a gente inclusive estuda esse texto longamente nos nossos pequenos grupos com o nosso material de discipulado, que é Gênesis 3. Então, quero te convidar a abrir lá comigo. Gênesis 3. Gênesis 3 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O dia 30 de março eu não sei se você sabe, hoje em dia no nosso calendário nós temos dia para absolutamente tudo, mas o dia 30 de março é o Dia Internacional da Felicidade, celebrado pela ONU. E nesse ano de 2023, a ONU publicou um estudo feito com 132 países, numa escala de países mais felizes e menos felizes. Os países foram entrevistados, houve uma coleta de dados, e nessa escala de 132 países, qual você chuta que foi o lugar que o Brasil ficou? Do mais feliz para o menos feliz. Como você acha que a gente ranqueou nessa pesquisa aí, de 132 países? No meio, no fundo, mais atrás, na frente. 49ª posição. 50. Mas, pouco tempo depois, um instituto muito respeitado internacionalmente, chamado Ipsos, publicou, esse instituto faz pesquisa de inteligência de mercado, publicou um estudo com 50 países, incluindo o Brasil. E nós ranqueamos em qual posição você acha nesse outro estudo? 10. Quem quer chutar mais? Nós ranqueamos em 5ª posição do ranking geral. Quer dizer, a grande questão é que uma pesquisadora foi entrevistada, ela falou assim, olha, isso é muito passível de acontecer porque, em primeiro lugar, não existe uma definição apenas de felicidade. E não existe uma forma só de se mensurar a felicidade. Então, como nós não temos um conceito único de felicidade, nem uma forma única de experimentar felicidade, é possível que muitas pessoas elas sintam-se infelizes em situações que outras pessoas se sentiriam felizes. Por exemplo, você pode conhecer alguém que é muito infeliz e amargurado porque essa pessoa é o vice-presidente de uma grande companhia e nunca chegou a presidente, por exemplo, e aquilo adoece a alma daquela pessoa a tal ponto dela se ver infeliz. Mas você pode conhecer uma outra pessoa, por exemplo, que estava desempregado, um pai de família que tem filhos e que está morrendo de felicidade porque ele pode finalmente levar uma cesta básica de volta para casa. E muitas vezes aquilo que é a infelicidade de uma pessoa pode ser a felicidade de outra e vice-versa. Ou seja, a alma humana é um poço de mistério. Cada um de nós tem a sua própria versão da felicidade. Cada um de nós diz, eu seria muito feliz se aquilo acontecesse. A grande questão
é que mesmo que você chegue ao seu paraíso sonhado e idealizado, pode ser que lá ainda você se descubra não tão feliz quanto imaginava. Pode ser que boa parte dos sonhos da sua vida se concretizem, mas você ainda se descubra como uma pessoa que não é totalmente feliz. Sabe por quê? Porque nós podemos ser picados pelo bichinho da infelicidade. Nós podemos ser materialmente seduzidos por uma falsa definição de felicidade. Nós estamos num dos textos mais polêmicos, disputados, mais simbólicos, mais complexos de toda a Bíblia. Quando a gente inicia e arranca os pequenos grupos e a gente começa a estudar juntos Gênesis 1, 2 e 3, eu ouço perguntas do arco da velha que me fazem ficar em claro à noite muitas vezes, tal a complexidade dos temas que estão aqui. Mas, basicamente, em Gênesis 1, Deus cria todas as coisas, todos os dias são narrados, do 1º ao 7º. Em Gênesis 2, o narrador volta e se concentra nos fatos concernentes ao 6º dia de criação, no qual Deus havia criado homem e mulher. Então, nós somos informados pela narrativa de que Deus criou o homem tomando-o do pó do barro e infundindo nele o seu próprio fôlego de vida. E que Deus, então, faz dormir o homem, tira-lhe a costela e então cria a mulher. Quando Deus entrega a mulher para Adão, ele diz assim: essa sim é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. O 2º capítulo termina assim: eles estavam no paraíso, um lugar que havia sido plantado pela própria mão de Deus. Éden é uma palavra que significa prazer, deleite, alegria, contentamento. Imagine morar num condomínio que o arquiteto é o próprio Deus. E que o engenheiro que construiu é o próprio Deus. E os materiais que foram utilizados foram os materiais da glória de Deus. Eles moravam muito bem, o CEP deles era muito glorioso. Eles moravam muito bem, eles estavam bem instalados, e o menu do dia era um menu bastante fitness, porque eles comiam das árvores frutíferas que haviam sido plantadas pela mão de Deus. Então, vamos lá. Homem e mulher estavam juntos, eles estavam no paraíso, eles tinham tudo do bom e do melhor, eles tinham comida farta e uma outra coisa. O texto indica que o Adão, ele deveria cuidar do jardim, mas ele não tinha que trabalhar duramente a terra. Sabe por quê? Porque as árvores frutíferas lhe serviam por mantimento. Isso parece maravilhoso. Isso parece uma chácara dos sonhos, não parece? Mas então, no 1º versículo do 3º capítulo, um poder se anuncia no jardim. Um poder que está ali na forma de uma serpente. O texto parece indicar que o uso da serpente aqui não é uma cobra literalmente, mas um símbolo do mal encarnado ali, personificado ali. Então essa serpente, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo o mundo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. O autor de Apocalipse identifica essa antiga serpente como sendo o próprio diabo, esse dragão, e ele diz assim: esse dragão que engana todo o mundo. Uma das palavras que significam diabolos ou Satanás, esses termos eles significam tanto um acusador quanto um enganador. Então o trabalho de Satanás é enganar, e ele entabula a conversa com a mulher, dizendo assim: olha, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? É lógico que não foi isso que Deus havia dito. Deus havia dito que eles não deveriam comer daquela árvore, exclusivamente daquela árvore que está no centro do jardim, a árvore do bem e do mal. E poucas árvores são capazes de provocar tanto a nossa imaginação, não é verdade? Por que essa árvore estava no centro do jardim? O que ela estava fazendo lá? Por que ela é uma árvore do bem e do mal? Bom, nós podemos resumir com Millard Erickson, que é um teólogo, que diz o seguinte: essa árvore no centro do jardim tem uma significância, um sentido teológico, que é: Deus é o Criador e o único conhecedor do bem e do mal. Cabe ao homem e à mulher confiar nessa provisão de Deus, para que eles, estando na condição de criatura e conhecendo apenas o bem para o qual eles foram criados, mas não conhecendo o mal, que eles dependam de Deus como seu único e suficiente Criador.
que eles dependam de Deus como aquele que está acima de toda a criação. Então essa árvore, ela é uma árvore que tem um poder simbólico. Deus é o único criador de todas as coisas. Ele é o detentor do conhecimento do bem e do mal. E então a serpente vem conversar com a mulher. A mulher cita um mandamento. E o diabo faz 3 coisas numa sequência. Note comigo como o texto como ele avança. Em primeiro lugar, no versículo 4, ele diz assim: certamente não morrerão. Certamente não morrerão. Deus disse: se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. O diabo diz: é mentira dele. É mentira. Deus está blefando. Não é verdade. Em segundo lugar, ele diz assim: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. Parece que o diabo está dizendo assim: olha, Deus não entregou tudo a vocês. Ele não concedeu todo o bem a vocês. Ele não entregou tudo. Ele reservou algo para si, porque ele é assim. Ele é egoísta. Ele não quer o bem de vocês. Ele sabe que se vocês comerem o fruto, vocês serão como ele. E como ele não quer isso, ele não quer competição, ele disse para vocês uma mentira: vocês não morrerão. A verdade é que vocês vão se erguer acima da condição de criatura e vão se tornar como deuses. E a terceira coisa que a serpente promete: vocês serão conhecedores do bem e do mal, como Deus. A grande mentira que está rolando aqui é a seguinte: a serpente consegue seduzir Eva com a ideia de que o que ela tem não é o bastante, de que ela merece mais, de que ela pode ter mais. É como se o diabo dissesse assim: Eva, para que você vai ficar aqui, nessa condição de criatura, dependendo de Deus? Você merece mais, você merece ser feliz. Por que continuar aqui sendo apenas uma criatura quando você pode ir além das nuvens? Existe um lugar para você além das nuvens. Eu vejo tanto potencial em você, você merece ser feliz. E então, fazendo com que o desejo e a cobiça de Eva cobicem o lugar do próprio Deus, Eva se torna infeliz com a sua condição de criatura. Ser criatura já não é o bastante para ela. Ela já não está feliz, ela já não está contente, ela quer mais. E por isso ela toma do fruto. E então o narrador nos impõe um paradoxo. Buscando uma felicidade maior do que aquela que ela já tinha em Deus, e buscando uma felicidade à parte e fora do ser de Deus, ela experimenta infelicidade. Grande infelicidade. O texto termina, Gênesis 3, com um exílio dos nossos primeiros pais, com sentenças de juízo distribuídas para a mulher, para o homem, para a serpente. O homem que antes escolhia dos frutos, ele vai ter que trabalhar, com o suor do teu rosto comerás o pão. A mulher vai dar à luz com muitas dores. A serpente terá sua cabeça pisada pelo filho do homem. Na década de 80, nós fomos bombardeados pela ideia de batalha espiritual. Os livros sobre batalha espiritual que eram escritos nos Estados Unidos começavam a chegar nas igrejas brasileiras traduzidas, e isso começou a habitar no nosso imaginário. Batalha espiritual, potestades espirituais, domínios e fórmulas, porque, em tese, na batalha espiritual, os anjos estão guerreando lá em cima, alguma coisa poderosa está acontecendo lá em cima. Espadas celestiais desembainhadas e uma cena de uma guerra cruenta entre os anjos. Mas a verdade é que a batalha espiritual está no coração de todo homem, de toda mulher. A batalha espiritual é uma batalha da verdade de Deus revelada na palavra contra a mentira do diabo. E note que essa não é uma batalha fácil de vencer, sabe por quê? Porque o diabo, ele altera levemente o conteúdo das palavras de Deus, de tal maneira que nós, muitas vezes, somos seduzidos por essa voz. Alexander Solzhenitsyn disse assim: a linha que divide o bem do mal passa pelo meio de todo o coração humano. O que eu quero dizer é o seguinte: existe uma mentira. Essa mentira foi contada lá no Éden. Essa mentira continua sendo contada hoje, milênios depois, porque a estratégia do inimigo continua a mesma. Ele faz 2 coisas. Ele quer nos convencer de que estamos infelizes e ele quer nos vender uma versão de felicidade. E esse trabalho do diabo, ele acontece de 2 formas.
Ele acontece quando, e Tim Keller explica isso num sermão dele sobre batalha espiritual, que é muito interessante, ele fala assim: nós temos um fluxo de pensamentos que é uma espécie de uma conversa interior, eu conversando comigo mesmo, o dia inteiro, sobre as coisas da vida, sobre o meu casamento, sobre mim mesmo, sobre o meu destino, eu estou falando comigo mesmo, mas repentinamente uma voz, ela se insere, ela se coloca no contexto desse diálogo interior e essa voz tenta me convencer. Então o diabo trabalha, em primeiro lugar, tentando influenciar o nosso fluxo de pensamentos. Mas o diabo também trabalha na cultura, modelando uma cultura que nos leva para um lugar de desobediência. E então, tanto no nosso coração quanto na cultura, o diabo hoje conta 3 mentiras. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sobre 3 mentiras. A primeira delas é a seguinte: o diabo tenta nos seduzir com uma falsa definição de felicidade. Pense o quanto nós somos bombardeados o tempo todo pelos filmes, pela mídia, pelo marketing, pelas redes sociais, com uma ideia de que ser feliz significa ser feliz o tempo todo, de uma maneira eufórica, de uma maneira total e plena. As redes sociais alimentam essa ideia, né? Quando você segue alguém que é uma celebridade, essa celebridade ela está na Suíça na segunda-feira, ela janta com pessoas importantes na terça, ela posta uma foto na piscina na quarta, na quinta-feira ela está numa conferência, na sexta-feira ela dá autógrafos. Todos os dias são radiantes, todos os dias são maravilhosos. E então parece que diante dessa felicidade tão descomunal, tão idealizada, nós nos sentimos infelizes. E isso é parte da mentira que nós compramos. As pessoas muitas vezes compram uma versão tão idealizada da vida que elas simplesmente se sentem infelizes com a sua vida, que é uma vida normal, comum e de verdade. Isso acontece muito nas relações. Nós temos essa ideia na nossa cultura de que se você encontrar a pessoa certa, você encontrar o príncipe, e se você encontrar a princesa, vocês vão ter um casamento maravilhoso e tudo vai ficar bem, vocês serão felizes por quanto tempo? Para sempre. Mas então você acorda numa segunda-feira, o marido está grosseiro e distante, a esposa está com TPM, um dá um coice, um dá uma patada, um outro dá uma palavra atravessada, o outro tem uma atitude ríspida, e então aos poucos nós começamos a conferir o nosso casamento de verdade com essa versão idealizada. E você chega a uma conclusão terrível: certamente me casei com a pessoa errada. Porque se eu tivesse casado com a pessoa certa, eu não estaria vivendo essas coisas que eu estou vivendo aqui no meu casamento. Nós somos seduzidos por uma definição de felicidade em que não cabe o conflito, em que não cabe o sofrimento, em que não cabe a dor. É mais ou menos assim, uma versão idealizada do ministério pastoral. É mais ou menos assim: olha, se você for pastor, na segunda você vai pregar na prisão e os detentos vão se converter. Na terça-feira você vai evangelizar um mendigo e ele vai ser curado e vai sair andando. E na quarta-feira tudo tem que ser maravilhoso. Aí a gente vem para o ministério de verdade. Pinta-se a profissão com uma idealização. Todas as profissões têm dias bons e ruins. Todas as vocações têm coisas boas que nós gostamos de fazer e coisas que não são boas. Todas as relações têm os seus conflitos e todas as famílias têm os seus problemas. Aquilo que pode matar uma família e sepultá-la de fato, é a pretensão de ser a família doriana. Isso pode acabar com um lar. Porque você pode chegar à conclusão que então a sua família não é uma família de verdade. E essa é a maneira errada de entender as coisas. Talvez tudo que você tem, assim como eu, é um casamento de verdade, uma família de verdade, uma profissão de verdade, um trabalho de verdade e dilemas de verdade. Não espere um passeio na Disneylândia. Isso é uma expectativa infantilizada e patética da nossa geração. A geração pós-80 acha que se você estiver na profissão certa, você vai ser feliz todos os dias. De que se você encontrar a pessoa certa, você vai ser feliz todos os dias. Isso é a maior mentira do mundo. Isso é uma mentira que nós compramos como sendo verdade. Quando essa mentira entra no nosso coração, quando nós somos seduzidos por essa versão falsificada de felicidade idealizada, o diabo tenta nos dar o segundo golpe. Ele tenta nos convencer de que somos infelizes.
Ele tenta nos convencer de que somos infelizes. Pense bem comigo. Se Eva, que estava no paraíso, foi convencida de que ela não tinha o bastante, de que ela estava infeliz e de que ela precisava de mais, o que dirá de nós que estamos aqui? Se o diabo conseguiu convencer Eva de que ela estava infeliz onde ela estava, no centro da vontade de Deus, e que ela precisava de mais, e que ela podia ter mais, o que será de mim e de você? O que o diabo pode nos convencer no frigir dos ovos, no passar dos dias? Pascal Bruckner é um filósofo francês que escreveu um livro muito provocante chamado Euforia Perpétua. Ele diz que nós estamos vivendo sob a tirania da felicidade. Que a ideia é a seguinte: você não só pode, você tem a obrigação de ser feliz. E se você não for feliz, você não estiver feliz onde você está, se você se sentir infeliz, então você precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Por exemplo, aqui é que nós podemos ser picados pelo bichinho da infelicidade. Por exemplo, um executivo se sente infeliz porque ele é apenas o vice-presidente e ele não é o presidente. Uma mãe de família se sente infeliz porque o closet do seu apartamento não é tão grande quanto da amiga. Um pai de família pode se sentir infeliz porque o seu filho não passou para o curso ou para a faculdade que ele sonhou que o filho fizesse. Ou então o jovem universitário se sente infeliz porque a faculdade para a qual ele passou não é a mais renomada no seu campo de atuação. Ela se sente infeliz porque ele não é tudo que ela sonhou. Ao longo dos anos, eu pastoreei pessoas que disseram uma frase muito marcante no gabinete, uma frase que eu levo comigo, que é a seguinte: elas narram um período passado das suas vidas, elas contam uma perda que elas tiveram, seja ela material, simbólica ou relacional, e então elas chegam no meu gabinete e dizem assim: pastor, infelizmente, eu era feliz, mas eu não sabia. Eu era feliz e não sabia. Eu pastoreei um casal que ela reclamava de tudo que ele fazia. Ela reclamava da barba que ele batia na pia e que ele não lavava. Ela reclamava da toalha molhada que ele colocava em cima da cama. Ela reclamava de absolutamente tudo. E ela se sentia infeliz, porque ele era distraído, porque ele era desligado. Mas então, ele contraiu Covid. Ele foi entubado. E ele não voltou. E ela diz assim: como eu sinto falta daquela barba na pia. Como eu sinto a falta da toalha que ele deixava em cima da cama. Porque tudo isso era uma grande bobagem. Eu era feliz, mas eu não sabia. Sabe o que o diabo faz? O diabo coloca uma lente de aumento nos seus problemas. E ele coloca um pano tapando as coisas boas que tem na sua vida. De tal maneira que você não consegue prestar atenção nas coisas boas que estão aí. E você as trata como se elas fossem ordinárias e repetitivas demais para que você possa ser grato por elas. E então nós nos tornamos cobiçosos do que nós não temos e ingratos pelo que nós já temos. Deixa eu te dizer uma coisa. O que é que você vai ter que perder para descobrir que você é feliz agora? Será que você vai ter que perder o seu casamento? Vai ter que perder a sua esposa? Vai ter que perder o seu marido? Talvez você vai ter que perder o seu emprego ou perder muitos bens. Ou talvez, pior ainda, perder a saúde de forma que você não consiga mais recuperá-la. Quais são as perdas que você terá que experimentar para descobrir que você é feliz agora onde você está e que está tudo bem? Ah, pastor, mas aquilo ainda não aconteceu. Não, mas vai acontecer, minha irmã, fique em paz. Deus tem um tempo para todas as coisas. Não, pastor, mas aquela promoção ainda não veio. Não, meu irmão, fica em paz. Vai acontecer, fica gel aí, fica sossegado, vai dar tudo certo. Cuidado para que você não seja convencido de que você está infeliz. Porque se você for convencido de que você está infeliz,
então você vai ficar mais susceptível a comprar algo que o diabo quer vender para você, que é uma bandeja cheia de felicidade. Porque ele se importa muito com você. Ele quer só o seu bem. Ele quer ver você feliz. Não é isso? A serpente estava trabalhando no jardim pelo bem de Eva. Não é verdade, meus irmãos? A serpente estava trabalhando para que a mulher fosse mais feliz do que ela jamais foi. E então, um pastor puritano do século 17, Thomas Brooks, escreveu um livro intitulado Um Bom Remédio, Remédios Preciosos contra os Artefatos do Diabo. E ele diz assim: o diabo é sagaz, porque ele frequentemente nos mostra a isca, mas esconde o anzol. Então, quando você está convencida de que você está infeliz no seu casamento, o diabo pode e vai colocar uma pessoa maravilhosa no seu casamento. Um cara com um sorriso largo, uma atitude generosa, um homem cortês. E então o diabo mostra a isca, mas esconde o anzol. E diz assim: esse é a resposta para a sua infelicidade. O contrário também acontece, porque você está infeliz no seu casamento e você fala assim: minha esposa é difícil demais, ela é complicada, não sei o quê. Aquelas coisas que o homem fala, né? Que todos nós homens falamos. Não deveríamos, mas falamos. Não deveríamos, amor, mas nós falamos de vez em quando. Falamos entre os amigos, mas é só de brincadeirinha, a gente não está falando sério. A gente fala, né? Minha mulher é difícil demais, não sei o quê. Então, o diabo coloca uma pessoa assim, maravilhosa, uma pessoa tão cativante. E então você ouve uma voz: olha, você tem o direito de ser feliz, você merece ser feliz. Então, se você está infeliz no seu casamento, vá para um novo romance. Se você está infeliz no seu trabalho, dê um chute no trabalho e abra o seu próprio negócio. Se você está infeliz com o seu gênero, explore outras sexualidades por aí, porque afinal de contas, esse negócio de que homem é homem, de que mulher é mulher, isso é uma grande bobagem, antiquada para o nosso tempo. Isso é uma grande besteira. Você merece ser feliz. Seja do jeito que for, você precisa ser feliz. Na verdade, você tem a obrigação de ser feliz. E eu vou ajudar você nessa empreitada. Eu vou te dar as mãos nessa busca pela felicidade. E então, nós podemos ser enganados. Nós podemos ser ludibriados. E com certeza, o final da história de Gênesis 3 será semelhante à nossa. Ao invés de tamanha felicidade, nós vamos colher grande infelicidade. Porque, como disse C.S. Lewis, Deus não pode nos oferecer felicidade fora dele, porque isso simplesmente não existe. Não existe. Qualquer proposta que você receba de felicidade que está fora da presença do Senhor, fora dos caminhos do Senhor, fora da obediência à sua palavra, eu te garanto, é um beco sem saída. É uma busca frustrada. Você só vai se machucar e vai machucar outras pessoas no decurso do tempo. A grande questão é que nós temos que enfrentar a duríssima realidade. Que realidade? Essa felicidade idealizada simplesmente não existe. Depois do Éden, quando nós, como homens, nos tornamos expostos à morte, à doença, ao caos e à maldade do coração do próprio homem, nós teremos dias bons e ruins. É assim que é. Isso não quer dizer que você seja infeliz. Isso não quer dizer que eu seja infeliz. Nunca houve homem mais feliz do que Jesus. Jamais houve. Mas a Bíblia diz que ele foi um homem experimentado nas dores e que sofreu muito. Paulo escreve uma epístola inteira sobre a alegria cristã aos filipenses, dizendo assim: alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor, eu me alegro no Senhor. E Paulo estava numa prisão romana, esperando pela sua execução, falando sobre alegria, sobre felicidade, de um jeito que nós não conseguimos experimentar, esborrachados no nosso sofá, assistindo Netflix e comendo pipoca. Nós nos sentimos infelizes quando temos tudo de tudo, e acreditamos que a solução é ter ainda mais. Acredite em mim, não é. Por fim, eu quero terminar com a última mentira. E essa mentira é fatal. A última mentira de Satanás
e que hoje se tornou praticamente uma verdade na nossa cultura é a seguinte: você merece ser feliz. É isso que nós ouvimos o tempo todo. E lá dentro de nós existe uma voz que diz assim: eu mereço ser feliz. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acredita mesmo que homens e mulheres pecadores que deram as costas para Deus e que o ignoram, merecem a felicidade, que é um atributo exclusivo do próprio Deus? Nós não merecemos ser felizes, irmãos. Merecer quer dizer que nós trabalhamos o bastante para conquistar isso. E isso não é verdade. Nós não merecemos. O que nós merecemos por causa do nosso pecado é a ira e o fogo ardente de Deus em um lugar de mistério que se chama inferno. É isso que nós merecemos. Por mérito, aquilo é nosso. Mas pela graça de Jesus Cristo, Jesus levou sobre si toda a nossa condenação para que nós pudéssemos ser reencaminhados numa vida de felicidade, para que nós pudéssemos reencontrar o que é a verdadeira felicidade. Deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa sair do seu casamento atual para ser feliz. Você não precisa sair do seu emprego atual para ser feliz. Você não precisa ter aquele carro para ser feliz. Não há nada que você precise fora de Deus para ser feliz. E aqui existe uma distinção que nós cristãos fazemos, que é o seguinte: Deus tem bênçãos para nós? Deus tem bênçãos para nós. Deus tem um novo emprego para você, Deus tem mais sucesso, Deus tem trabalho, Deus tem várias coisas preparadas como bênçãos para você no futuro da sua vida. Mas a nossa felicidade não vem dessas coisas. A nossa felicidade não vem daquilo que é dado. A nossa felicidade vem da mão que doa. A nossa felicidade vem da presença de Jesus contínua sobre nós. Então, pense bem comigo. Não permita que o diabo convença você de que você é infeliz. Porque, do contrário, ele pode te apresentar na sequência uma versão falsificada da felicidade. Eu quero repetir e dizer de novo. Jesus nos chama a caminhar com Ele. Jesus precisa ser o bastante para nós. O seu amor, a sua graça, a sua aceitação, o seu caminhar conosco precisam ser o bastante para que nós nos sintamos homens e mulheres plenos de uma felicidade que o mundo não pode conhecer. E é isso que nós oramos nessa noite, Senhor. Nós oramos pedindo para que o Senhor derrame sobre o nosso coração uma felicidade que o mundo não é capaz de conhecer, que um cartão de crédito não é capaz de parcelar. Um tipo de felicidade que é capaz de nos encontrar, assim como encontrou Paulo numa prisão, é capaz de nos encontrar nas dificuldades do nosso casamento. O tipo de felicidade que é capaz de nos encontrar nas dificuldades com a nossa saúde, na luta, Senhor Jesus, com a doença. O tipo de felicidade, de alegria que é capaz de encher o nosso coração, mesmo quando nós perdemos alguém que amamos. Senhor, a Tua palavra nos garante que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor tem o melhor para nós. A Tua palavra nos garante que nós estamos debaixo do Seu olhar paternal o tempo todo. A Sua palavra, Senhor, é a verdade. Não permita, Senhor, que o diabo tire do nosso coração a verdade. Jesus, nós sabemos que um dia nós lhe demos as costas e que exatamente por causa disso nós não merecemos a felicidade. Mas nós podemos recebê-la como uma dádiva e como um dom das suas mãos. Felicidade que encontra o nosso coração nos dias mais sombrios. Felicidade que é capaz de fechar as feridas mais profundas da nossa alma. Alegria. Alegria de termos sido salvos, encontrados, de termos sido trazidos de volta para casa e aconchegados. Alegria, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor derrama sobre nós consolo para os dias difíceis, que certamente vêm e virão. O Senhor derrama um senso de propósito, de obediência nas noites escuras da alma. Nós não estamos iludidos, Senhor, como a nossa geração,
de que é possível ser feliz o tempo todo e a qualquer custo, nós não estamos iludidos. Nós queremos agradecer pelos dias bons, nós queremos agradecer pelos dias maus, nós queremos orar pelos milagres que vieram, nós queremos agradecer também pela esperança que falhou, como diz um hino antigo. Nós queremos, Jesus, pedir que o Senhor seja tudo para nós, suficiência para nós em todas as coisas, seu amor, sua amizade, para que nós possamos ser um testemunho vivo a um mundo tão deprimido, entristecido, vazio, infeliz, de que é possível encontrar tudo o que buscamos no Senhor, na sua presença, no seu amor. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.